Celular, um recurso positivo ou um risco para a criança ou adolescente? Depende. É o que a gente vai ver no próximo vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao canal A Voz Ativa Disciplina Positiva. Você já deu o primeiro celular para o seu filho? Ah, já? É sobre isso que nós vamos discutir hoje. Eu conheci a doutora Liubiana no 6º Congresso Internacional de Educação Parental. E eu resolvi fazer um curso com ela porque ela é neuropediatra, ela é neurocientista formada em Harvard. Então ela trouxe muito conhecimento científico. E essa discussão hoje é a respeito da hora do primeiro celular. Sabe o que pode acontecer se você der um celular para seu filho antes dele estar maduro o suficiente, antes dele ter controle das próprias emoções, antes dele ter responsabilidade? Ele está correndo vários riscos? Sim. Então, ele corre o risco de desenvolver vício em jogos e internet. Sabia que nos Estados Unidos e Europa já existem centros de internação para isso? Sabia que já existe CID, sabe aquele código que médico usa para determinadas doenças? Pois é. Sabia que uma doença física que está acontecendo muito agora por causa do uso de tela inadequado é miopia? Desde 2024 já determinaram isso. Então, o celular tem que estar no mínimo a 30 centímetros dos olhos. Bem, outra coisa, que fatores emocionais podem ser desencadeados além desses vícios? Depressão, ansiedade, falta de atenção e foco, falta de capacidade de aceitar críticas, falta de capacidade de aceitar as pressões sociais, como, por exemplo, a doutora Liu disse que ela foi chamada para caso de uma criança de 11 anos que cometeu suicídio, porque ficou 3 dias só no celular. E esses pais não viram? Ela falou de uma outra criança que ficou 10 dias sem comer, porque viu alguma coisa lá na internet que determinou que tinha que ser magra e não sei o quê. Cadê os pais que não estão vendo o que está acontecendo com essas crianças e esses adolescentes? Mas se você está aqui ouvindo, é porque você é um pai, é uma mãe diferente e responsável com seu filho. Ele não vai correr esse risco, ok? Então, a doutora Liubiane desenvolveu um questionário de 25 perguntas e eu vou fazer para vocês esse questionário, lógico, lendo, porque eu não vou conseguir decorar essas 25 perguntas. E vocês vão colocar uma pausa, porque vocês precisam pegar papel e caneta para anotar. Anotar o quê? Os pontos. Para cada pergunta, se a resposta for quase sempre, meu filho quase sempre faz isso, não 100%, porque 100% ninguém faz, então quase sempre ele faz, você vai colocar um ponto. Se às vezes ele faz, você vai colocar meio ponto. E se nunca ele faz isso, você vai colocar 0 ponto. E no final, você vai pôr uma pausa de novo para fazer a soma, ok? Bem, então eu vou seguir com as perguntas e não posso me demorar muito, senão o vídeo fica muito longo. Primeira pergunta: seu filho segue regras básicas na rotina diária? Ou seja, horário de levantar, horário do café da manhã, horário de dormir, ele segue as regras? 2, seu filho cuida bem de seus pertences pessoais? Ou ele larga tudo jogado, ele não guarda brinquedos, ele não guarda os cadernos, ele esquece alguma coisa com muita frequência e você tem que levar na escola? Não leve, tá? Se ele esquecer, deixa assim mesmo, ele tem que assumir a responsabilidade. 3, ele consegue lidar com frustrações sem agir de forma impulsiva? Ou seja, se você fala um não para ele, ele sai gritando, retrucando, batendo porta, ou ele aceita esse não? Ele consegue resolver problemas simples sozinho? Os problemas de acordo com a idade dele, como, por exemplo, escolher a roupa, coisinhas assim, tá? De acordo com a idade. 5, ele entende a diferença entre o que é público e privado? Ou seja,
Ele sai falando para todo mundo na escola, para algum amiguinho, tudo que acontece na sua casa? Seu filho entende os riscos do uso da internet? 7. Obedece o limite dos locais livres de telas na sua casa? Você determinou locais livres de tela? Um quarto, por exemplo, a cozinha, todo lugar pode usar tela, a hora da refeição, tela. Então, você precisa determinar algum local livre de tela e ele obedecer. 8. Ele consegue se concentrar nas atividades que inicia? Ele começa, por exemplo, a lição e termina, ou ele começa tudo e para tudo pelo meio? 9. Ele demonstra empatia e respeito pelos outros? Ou seja, tem ali uma fila, ele sabe que tem que respeitar a fila? 10. Ele organiza o próprio tempo de forma eficiente? 11. Demonstra autocontrole em situações sociais? 12. Reconhece e evita situações de risco com os dispositivos? Ou seja, ele deixa o celular, por exemplo, ali na beiradinha da mesa, que pode cair, ele leva para o banheiro, que pode ficar molhado, ele sabe que tem que tomar cuidado com roubo. 13. Consegue diferenciar o tempo de tela produtivo do de lazer? Porque lazer são o quê? Joguinhos, videozinhos e tal. Agora, produtivo, estudo, pesquisa, visita a museu, coisas assim importantes. Ele demonstra maturidade emocional ao lidar com críticas ou comentários negativos? Ou seja, quando você dá uma bronca nele, não gritando, lógico, mas fala que ele agiu de uma forma errada, que aquilo não está certo, ele ouve? Ou ele sai gritando, chorando demais, batendo porta? Seu filho pede ajuda quando necessário? Ou seja, houve algum probleminha ali na escola com algum amigo, ele pede ajuda para você, ou ele nunca fala nada? 16. Seu filho sabe usar as tecnologias com educação? Ou seja, chegou uma visita em casa e ele não tira o olho da tela. Você vai conversar com ele, ele não tira o olho da tela. Então, isso é falta de educação. 17. Seu filho desliga a TV ou outro dispositivo eletrônico de forma espontânea, ou você tem que estar sempre falando que é hora de desligar? 18. Seu filho aceita quando você pede para desligar a TV ou outros eletrônicos? Ou é sempre uma guerra para desligar? 19. Quando assiste à TV, o conteúdo escolhido é apropriado para a idade dele? 20. Quando você empresta o seu celular, ele busca conteúdos adequados para a idade dele e respeita o tempo que você combinou? 21. Seu filho respeita o celular dos pais? Ou seja, ele fica querendo saber a senha, ou você já dá com a senha aberta, tá? 22. Ele respeita a senha dos dispositivos eletrônicos. Então, cada dispositivo eletrônico da casa tem uma senha. Ele está sempre querendo burlar. Às vezes, algum conteúdo da sua TV ou do seu celular tem alguma senha, coisa que você não quer que ele veja. Ele respeita ou ele está sempre insistindo? 23. Seu filho obedece prontamente quando você pede para ele fazer algo? Por exemplo, você pede para lavar uma louça, ou que seja, lavar um copo. Ele te obedece prontamente ou fica enrolando? 24. Seu filho dorme no horário adequado para a idade? Ou ele fica enrolando ali e não vai dormir? 25. Seu filho tem um sono de qualidade e dorme bem? Como que você vai saber isso? Se, por exemplo, seu filho ficar com uma luz azul de tela nos olhos ali na cama, isso vai dificultar a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, e ele não vai ter um sono de qualidade, não é só ele, até a gente. Então, o recomendado pelos cientistas é que se use tela só até 2 horas antes de ir dormir. E você vai ver que ele não dormiu bem, se ele passa o dia com sono,
cansado, com dificuldade para acordar. Bem, então agora dá uma pausa, você vai fazer a soma e retorna aqui. Se seu filho fez de 0 a 17,5 pontos, ele não está pronto para receber o primeiro celular. E aí, isso é um drama? Não. Ele tem que aprender a se frustrar. Isso desenvolve resiliência, ele tem que aprender a ouvir não. E você vai usar o questionário até como um guia, né? Para falar para ele, filho, você tem que desenvolver tais e tais habilidades para poder receber o primeiro celular. Se o seu filho fez de 18 a 20,5 pontos, ele está quase pronto, mas ele não está pronto ainda, tá? Então, você vai conversar com ele sobre as metas, né? Para ele conseguir ganhar o primeiro celular, que é justamente desenvolver essas habilidades que a gente acabou de discutir e ver aqui no questionário. Se o seu filho fez mais que 21 pontos, parabéns para você e para ele está pronto. Mas ele está pronto e você vai dar um celular e vai sair de lado? Não. Você vai ativar controles parentais. Sabe, são aplicativos para os pais acompanhar o que os filhos estão fazendo, vendo lá na internet. Porque a internet é um mundo aberto e com muitos perigos para golpes, etc. Então, o aplicativo que eu conheço é o Family Link. E faça combinados com seu filho, né? De acordo com os valores da sua família, o que ele vai poder acessar e o que ele não vai poder acessar. Para isso, ele precisa estar maduro, senão ele não vai seguir os combinados, ok? Então, até o próximo vídeo.